Ligação química. O que é? Corresponde à união dos átomos para a formação de moléculas. Mas como assim? Um exemplo. Temos, por exemplo, essa molécula H3C CH3. O que isso aqui significa? Isso aqui significa o seguinte. Temos um átomo central aqui, ó, de carbono. Ele está em volta de 3 átomos de hidrogênio. E entre eles está ocorrendo um certo tipo de ligação, que é chamado de ligação covalente, que é uma espécie de ligação química. Outra coisa, essa molécula aqui, se a gente for coisar ela, escrever ela realmente, ela seria mais ou menos isso. 4 átomos ligados de carbono. Aqui ela vai ser ligada por 3 de hidrogênio, ligada. Aqui vai estar ligada por um átomo de oxigênio, aqui por outro átomo de oxigênio e aqui por mais 3 átomos de hidrogênio. Dentre os tipos de ligação química existe a iônica. O que seria uma ligação iônica? Ela é eletrovalente. Elas se ligam através de íons, que são cargas elétricas. Ou seja, ânions e cátions. Um exemplo, por exemplo, é o nosso sal de cozinha, o NaCl, porque aqui ele é um íon que está positivo e aqui é um outro íon do cloro que está negativo. E por eletroafinidade eles se juntam, eles se complementam. Um outro tipo também de ligação é a ligação covalente, que é um tipo de ligação molecular. Ou seja, nesse tipo de ligação existe o compartilhamento de elétrons. E elas seguem
a regra do octeto. Mas o que seria a regra do octeto? O que seria a regra do octeto? A regra do octeto nada mais é do que os átomos tendem a se combinarem de modo a terem cada um 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, na sua camada mais externa. Vamos para um exemplo, por exemplo, a água, H2O. O hidrogênio, ele tem um número atômico 1. Isso aqui ele fica 1s1. Esse 1s1 aqui, ó, é a camada mais externa dele. Ou seja, aqui no hidrogênio, a gente vai ter lá o núcleo atômico. E em volta do núcleo atômico vai ter esse número 1 aqui, orbitando. Ele vai ficar orbitando o núcleo, tendo 1 elétron. E também temos o oxigênio. É 1s1, não, 1s2, 2s2, 2p4, se não me engano. Aqui ele tem 8. Esse aqui, ó, 2 e 2, 2, né? Ele tem 6 elétrons na camada mais externa, né? Mais externa. Seria como se fosse isso. Temos aqui o núcleo lá bonitinho do oxigênio. Na primeira camada dele aqui, ó, mais perto do núcleo, temos um elétron aqui, temos o outro elétron aqui, fechou. Aí na outra camada, já cabe mais. Aí ele vai ter quantos? Vai ter 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vão ter 6 orbitando aqui. E a regra do octeto é, nessa última camada aqui, ele precisa ter 8. Ele precisa ter 8 elétrons para satisfazer a regra do octeto. Ou seja, nesse tipo de ligação covalente, o que vai acontecer? O átomo de oxigênio, ele vai ter 6 elétrons na tua camada mais externa. Isso aqui é um par de elétrons. Outro par de elétrons. E outro par de elétrons. São 3 pares de elétrons. E para ele
conseguir fechar a regra do octeto, ele precisa ter 4 pares de elétrons. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso tendo uma ligação com o hidrogênio. Ele vai se reorganizar. Ele vai ficar assim, ó. O hidrogênio está aqui, o oxigênio vai liberar um aqui e o outro vem para cá. 2, 4, 6. E nisso ele vai compartilhar o seu elétron com o hidrogênio. Assim vão formar a molécula de água, o HOH, ou conhecido H2O.